Você já conseguiu o que queria e mesmo assim tudo parece vazio? Ou se sentiu vazio? Você corre, corre, consegue e sente de novo o vazio. Isso é vaidade, é sopro, é fumaça, passa. Salomão teve tudo isso e disse: nada disso preenche, só Deus dá sentido que não acaba. Pare de lutar contra a verdade. Entregue o coração àquele que é eterno. Só Deus satisfaz. Cristo é tudo. Só Deus satisfaz. Cristo é tudo. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. Acompanhe conosco a leitura no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo de número 2, que nos diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Tudo é inútil. Essa versão ela está bem diferente, mas eu gostei dela que ela chama nossa atenção para a vaidade. Ele vai chamar de inutilidade. Tudo é inútil. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Tudo é inútil. Tudo é inútil. Esta passagem ela é bem clara quando fala sobre o que Salomão quer dizer para nós. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vaidade, o que é vaidade. Acompanhe conosco, porque somente em Cristo nós temos a verdadeira palavra, somente em Cristo nós temos o verdadeiro sentido da verdade, porque Ele é a verdade. Combatendo a vaidade, a vida vista apenas da perspectiva humana. Não lute contra a verdade, aceite-a e descubra o verdadeiro propósito da sua vida: viver para Deus e para os outros, com amor que permanece para sempre. Este é o propósito da nossa vida: viver para Deus e para os outros, com amor que permanece para sempre. Quando Salomão fala do que ele viu debaixo do sol, ele está falando exatamente isso. A vida vista apenas da perspectiva humana, sem Deus na direção. Eclesiastes 1:2. Aqui eu já coloquei a versão que nós já estamos mais acostumados. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Salomão, o homem mais rico, sábio e poderoso de seu tempo, escreve essa frase com a abertura de toda a sua reflexão. Ele testou tudo: riquezas, prazeres, conhecimento, fama, obras, e chegou a uma conclusão chocante: sem Deus, tudo é vão, passageiro e sem sentido. Sem Deus, tudo é vão, passageiro e sem sentido. Esta foi a conclusão do pregador Salomão. Mas o que isso significa verdadeiramente para nós? Vaidade do hebraico é igual a rebel, que significa fumaça, sopro, algo que aparece e desaparece sem deixar rastro. Não é orgulho, mas sim aquilo que não preenche, não dura, não satisfaz. Irmãos, qualquer coisa que encha e logo some, tudo é vaidade. Foi isso que Salomão quis dizer. É uma fumaça, um sopro, algo que aparece e desaparece sem deixar rastro. Não é orgulho, mas sim aquilo que não preenche, não dura, não satisfaz. Quantas vezes temos procurado preencher nossa vida naquilo que não satisfaz, naquilo que não dura, naquilo que passa e muito rápido? Tudo é vaidade. Não é pessimismo, mas alerta. Nenhum sucesso, bem, cargo ou prazer por si só dá sentido eterno à vida. Nada dá sentido eterno à vida. Somente Cristo. Somente em Cristo nós temos a vida eterna. Então, deixe o Senhor trabalhar na sua vida hoje. Permita que Deus faça a sua obra na sua vida. Combatendo a verdade. Lutamos o tempo todo contra essa realidade. Achamos que se eu tiver X, serei feliz, que o tempo e o dinheiro são status, que tudo isso nos faz feliz, mas isso é verdade, não é verdade. A verdade dói, mas liberta. Só Deus dá sentido
que não passa. Somente Deus dá sentido e não passa. A frase não é desespero, é convite. Pare de correr atrás do vento e coloque a sua vida no Criador, que é eterno e imutável. Mas o que Salomão quis trazer para nós de verdade? Eu vou trazer aqui três lições. Você já conquistou o que queria e sentiu um vazio logo depois? Isso é rebel, ou seja, vaidade. Salomão não nos deixa sem resposta. Ele nos leva a buscar um sentido além do que os olhos veem. A vida não é sem sentido. O sentido está em Deus, que é eterno e imutável. Quando colocamos Ele no centro, tudo o que fazemos ganha valor que não se acaba. Irmãos, viver debaixo do sol sem Deus é vaidade, é rebelde, é viver uma vida sem sentido, sem direção, sem saber para onde ir. Mas quando nós colocamos Deus à frente, aí a nossa vida faz todo sentido. Não combata a verdade, aceite que só Deus preenche. Quando o colocamos no centro, o trabalho, a família e os dois ganham um propósito eterno. É isso que nós precisamos entender. Não combater a verdade, mas aceitá-la. Quando nós colocamos Deus no centro, o trabalho, a família, os dons, tudo ganha propósito eterno. Então, coloque Deus no centro da sua vida. Deixe Deus trabalhar, combatendo a vaidade vista apenas da perspectiva humana. Não lute contra a verdade, aceite e descubra o verdadeiro propósito da sua vida. Viver para Deus e para os outros, com amor que permanece para sempre. Esta é a verdade. Nós precisamos viver com amor, viver para as pessoas diante de Deus. Hoje nós vamos falar exatamente isso. O que Deus quer fazer nas nossas vidas, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, porque vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador, combatendo a verdade. É isso que nós precisamos entender. O livro de Eclesiastes pode parecer pessimista à primeira vista. A frase que ecoa por dentro de todo o livro é vaidade de vaidade. Diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A palavra vaidade, como nós já falamos, significa revel, significa sopro, vapor, algo passageiro, fútil, sem substância duradoura, algo que passa logo. O pregador, tradicionalmente, nós colocamos como Salomão, ele explora diversas áreas da vida, debaixo do sol, ou seja, a vida apenas da perspectiva humana, sem considerar Deus. Aqui Salomão está falando da perspectiva humana, do que o homem é capaz, sem colocar Deus. Ele busca sentido e satisfação na sabedoria humana, nos prazeres, no trabalho árduo, nas riquezas, no poder. E em todas essas buscas, ele chega à mesma conclusão. Tudo é revel, tudo é vaidade. Irmão, Jesus está voltando, não corra atrás do vento. Jesus está voltando e o tempo está passando. Jesus vem a qualquer hora, Jesus está chegando. A sabedoria humana por si só traz mais dor. Vamos acompanhar Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Olha o que nos ensina, Eclesiastes 1, 18. Eu vou colocar aqui para que você nos acompanhe. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Vamos abrir a Bíblia. Versículo 1, capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18 diz assim: Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Olha isso. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Irmãos, precisamos entender aquilo que Deus tem para nós. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Entenda a palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando e nós precisamos entender que sem Deus nada nós podemos fazer. Os prazeres também eles são passageiros e não preenchem o vazio. Vamos lá.
Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que nos ensina. E disse a mim mesmo: venha, experimente o prazer, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Eu disse: o riso é loucura. E para que serve o prazer? Entenda isso, irmão. Jesus está voltando, os prazeres são passageiros e não preenchem o vazio. Tudo é vaidade. O trabalho incessante é cansativo e seus frutos ficam para os outros. Vamos continuar. Capítulo 2, versículo 18 até o 23. Olha o que está dizendo lá. Do 18 até o 23, do capítulo 2. Vai dizer assim: desprezei todo o meu trabalho pelo qual eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei de deixá-lo para aquele que me suceder. E quem sabe se ele será sábio ou tolo? No entanto, terá domínio sobre tudo o que realizei com meu trabalho e com minha sabedoria debaixo do sol. Isso também é inútil, ou seja, é vaidade. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar o resultado de seu trabalho como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é inútil, ou seja, é vaidade. E um grande infortúnio. E um grande infortúnio. Que proveito tem um homem de todo o trabalho, de todo o empenho com que se esforçou debaixo do sol? Todos os seus dias estão cheios de pura dor e de tarefas frustrantes. Nem mesmo durante a noite o seu coração descansa. Isso também é inútil. Olha isso, irmãos. Eu estou mostrando o que a Bíblia ensina, não estou inventando nada. O trabalho incessante e cansativo é frustrante. De que adianta você ralar no nosso popular de sol a sol e no final das contas quem vai frustrar, quem vai usufruir são outras pessoas. Vivemos num país onde para se aposentar é uma demora. E quando a gente consegue, temos que viver agora a vida correndo atrás da saúde, porque a gente trabalhou uma vida inteira. E agora que a gente acha que vai descansar aposentado, tem que correr atrás da saúde, pagando horrores de medicamento, de medicação, de médico, consultas. Irmão, Salomão já nos deu a receita, tudo é vaidade. O trabalho incessante é cansativo e seus frutos ficam para os outros. Então, descanse no Senhor, viva para o Senhor, trabalhe sim como que para o Senhor, faça o seu melhor, mas saiba que tudo isso vai ficar, porque Jesus está voltando. É isso que eu quero falar. As riquezas não satisfazem e podem ser perdidas. Vamos lá, capítulo 5, versículo 10. Eclesiastes 5, 10. Vamos continuar aqui nossa caminhada, capítulo 5, versículo de número 10 e diante. Olha o que é que diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é inútil. Isso também é inútil. O verso 11: com o aumento dos bens, multiplica-se os que os consomem. De que adianta tudo isso se não der ao dono, se não dar ao dono um pouco de alegria aos seus olhos? O verso 12: o sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. No entanto, a fartura de um homem rico não lhe é tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade de quem as possui, ou riquezas que se perdem em um mau negócio. Quando o dono chega a ter um filho, nada restará para ser herdado. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e, como vem, assim ele vai.
de todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Irmão, eu conheci uma pessoa que tinha bastante dinheiro, e uma vez ele falou que ele daria tudo para ter a simplicidade que a gente estava ali no culto adorando a Deus. Uma vez ele falou assim: Olha, eu tenho posses, mas eu daria tudo para ter a tranquilidade que eu vejo aqui em vocês. Porque ele viu exatamente isso aqui que Salomão está falando. Ele viveu isso dentro da igreja. Irmãos, que nós possamos entender que o dinheiro não é o mal do mundo, mas ele é a raiz dos males. Por causa de dinheiro, quantas coisas têm acontecido neste mundo? Quantas pessoas são vendidas ou compradas, né? Porque tudo tem um preço. E certa vez alguém falou isso para mim. Pastor Isaac, tudo tem seu preço. As pessoas têm seu preço. Eu confesso que no momento eu fiquei triste, mas depois com calma eu refleti melhor. E é verdade, tudo tem seu preço. E aí depois eu falei para aquela pessoa, é verdade, irmão, tudo tem seu preço. E eu descobri uma coisa, o meu preço já foi pago. Cristo Jesus pagou o preço com a sua vida, pela minha vida ali na cruz do Calvário. Ele morreu por mim. Ele pagou o preço que nada pode pagar, riqueza nenhuma pode pagar. Prazer nenhum pode pagar o preço que ele pagou pela minha vida. E é por isso que eu sou grato a esse Deus, porque ele nos amou, porque ele morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida eterna e vida abundante. Mas vamos continuar aqui a nossa palavra. A injustiça e a opressão marcam a sociedade. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Olha o que é que nos ensina, porque nós estamos aqui para trazer a verdade. E não há verdade fora da palavra, fora da Bíblia, fora da vida com Cristo. Injustiça e opressão marcam a sociedade. De novo, observei toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Observei todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Olha isso, irmãos. O tolo cruza o braço e destrói a própria vida. Irmão, nós estamos falando da injustiça, da opressão que existe, e como o Salomão já falou aqui, ela está sempre do lado dos opressores, porque são pessoas que têm posses, são pessoas que têm status, mas nós estamos debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Irmãos, a única coisa certa desta vida é que a morte ela chega para todos. Eclesiastes também vai falar, capítulo de número 2, versículo 14 até o 16 vai dizer assim, ó, 2:14. Olha isso. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Contudo, cheguei à conclusão de que ambos têm o mesmo destino. Então eu disse a mim mesmo: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Também disse a mim mesmo: isso também é inútil. Olha isso, irmão. O próprio Salomão reconhece que ser sábio também é inútil. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. O sábio morre tal qual o tolo. O sábio morre tal qual o tolo. Todos morremos, isso é a única coisa certa. A morte chega para todos, sábios e tolos, ricos e pobres, nivelando todas as conquistas terrenas, nivelando todos, e não há quem possa lutar contra a morte. O capítulo 9, vamos lá para o capítulo 9, só para a gente encerrar. Capítulo 9, versículo de número 2, vai dizer assim, ó, capítulo 9, versículo 2.
Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme em fazê-lo. Olha isso, irmãos. Nós vamos viver uma única vez e depois disso segue-se o juízo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Que nós possamos entender que Deus está no controle de tudo. Que nós possamos entender que sem Deus nada nós podemos fazer. Esta análise ela pode parecer desanimadora para você. O propósito de Eclesiastes não é nos levar ao desespero, e sim nos mostrar a futilidade da nossa vida, a futilidade de buscar sentido e satisfação nas coisas desta vida sem ter a direção de Deus, desta vida separados de Deus. Quando vivemos apenas debaixo do sol, tudo realmente se torna vaidade. Quando vivemos apenas debaixo do sol, tudo realmente se torna vaidade. Sem a direção de Deus, tudo é vaidade. Porém, o livro não termina aí. A conclusão do pregador traz a solução. Salomão traz a solução. De tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Está lá no capítulo 12, no versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O sentido da vida não está nas coisas terrenas em si só. O sentido da vida não está nas coisas terrenas em si só, mas sim em um relacionamento correto com Deus, concreto diante de Deus, temer a Deus, reverenciá-lo, respeitá-lo, viver guardando os seus mandamentos. Isso sim dá propósito e significado à nossa existência. Eclesiastes nos convida a parar de correr atrás do vento e a encontrar o nosso contentamento e propósito naquele que está acima do sol. Viva uma vida reta diante do Senhor. Entenda, Jesus Cristo está voltando. Nós estamos vivendo os últimos dias. Observe os acontecimentos ao seu redor: terremotos, vendavais. Irmãos, a natureza está gritando para nós ouvirmos. Cuidado com a sua vida tola. Não viva uma vida tola. Viva uma vida que leve à presença do Senhor. Debaixo da presença do Senhor, vivendo diante do Senhor, debaixo das suas potentes mãos, nada pode nos acontecer. Mude de vida. Deixa Deus preencher o vazio que existe em você. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que esta palavra, neste dia maravilhoso, faça a diferença na sua vida. Eu sou o pastor Isaac Martins e que o Senhor te abençoe neste dia maravilhoso. Fique em paz.